Hora 360. Hora 360. 7h02. Um abraço para você em todo o Brasil ligado na Brado Rádio. Muito boa noite no ar. Segunda edição do Hora 360, satisfação em ter você na audiência aí ligado no aplicativo, passou a tarde curtindo a programação musical da Brado Rádio. Muito feliz de estar aqui na primeira rádio, a primeira emissora conservadora do Nordeste e também uma das primeiras do Brasil. Eu sempre digo, segundo o Roberto Jefferson, que esteve aqui, né, na semana retrasada, se não me engano, ele disse que a Brado Rádio é a primeira rádio conservadora do Brasil. Então, se para muitos é a realidade, então somos a primeira do Brasil, primeira rádio conservadora no ar desde outubro, último dia 22 de outubro, e no último domingo nós fizemos um mês no ar. Deixa eu falar aqui, meu Instagram é esse aí que está aparecendo na sua tela, Timóteo Oliveira, para você que nos ouve na rádio. Você pode correr aqui no YouTube, estamos transmitindo também o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Brado Rádio. Então, esse aqui é o meu Instagram, Timóteo Oliveira _ E uma novidade show de bola que estreamos nesta manhã é o nosso WhatsApp. É isso mesmo, você pode enviar a sua mensagem e participar do nosso programa. Agora, só mensagem de voz. À tarde, aí várias pessoas ficaram mandando mensagem de texto. Boa tarde, Brado Rádio. Só mensagem de voz. O número é esse aí que está aparecendo na sua tela, vai ficar fixo, certo? 71, código de área 719-9736-0860. Você pode enviar a sua mensagem de voz e nós vamos soltar a sua mensagem aqui durante o Hora 360, segunda edição. Lembrando, muito importante, você que está ligado no YouTube, inscreva-se agora em nosso canal. Você que chegou agora pela primeira vez, nós somos a Brado Rádio, a rádio conservadora, então inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like, muito importante, para o algoritmo do YouTube. Quero começar o programa dando uma boa noite especial, um abraço ao pessoal do Sul, o pessoal da melhor grife conservadora do Brasil, Vista Direita. Eu estou utilizando essa camiseta linda, maravilhosa, 9mm, só falta a arma mesmo. Em breve, né, quem sabe, a minha 9mm está liberado, né? Para quem é CAC e tudo mais. Então essa camiseta, entre outras, que foram enviadas pelo pessoal da Vista Direita. Muito obrigado, Carlos, demais. Lindas camisetas. Aliás, está lá no meu Instagram, fiz um stories, e aí você pode conferir lá. Ganhei 2 xícaras também, estarei usando aqui no programa amanhã de manhã já, o cafezinho, a água, show de bola. Valeu, pessoal do Vista Direita. E lembrando você, viu, confira lá no site vistadireita.com.br, Black Friday, acho que 70% de desconto, deixa eu até confirmar para não falar bobagem, mas especial. Se você quiser usar camisetas legais, tem outras, né? Amanhã eu vou vir com outra de manhã, mas são camisetas lindas, maravilhosas, que tem mensagens importantíssimas sobre o conservadorismo. Tem o Winston Churchill, Margaret Thatcher, né? Aliás, várias frases de ironia, né? Com o socialismo, como é que é aquela frase? Pô, ganha até uma camiseta dessa. O socialismo funciona. Você que não sabe conviver com fome. Aí, tá na sua tela, para você que está no YouTube. Cadê o desconto? Tem a propaganda da Black Friday? É isso aí.
Black Friday camisas por R$ 49,90. Então aproveite, corra lá no site do Vista Direita, demais. Essa loja é muito legal. A melhor loja da direita baiana, direita brasileira, abrangendo aí todo o Brasil. Essa xícara também, Be Nice, Don't Be a Communist, muito linda. Show de bola, volta pra cá, Diogo, 7h06. Deixa eu dar boa noite aos nossos queridos aqui, membros do Hora 360, comentaristas. Léo Pirão, boa noite. E Léo Dias também, boa noite. Boa noite, Timóteo. Boa noite aí ao nosso telespectador, nosso ouvinte. Estamos aqui, mais um dia, mais uma luta, vamos que vamos. Boa noite, Xará, desculpe. Boa noite, Xará, boa noite, Timóteo. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, também pelo aplicativo. E mais uma vez estamos aqui à disposição também. É isso aí, os Léos, Dias e Pirão. Aliás, eu vou chamá-los aqui pelo sobrenome, para ficar mais fácil. Eu falo Léo e aí os dois... O meu é um apelido que virou sobrenome e tá tudo certo. Já há uns 30 anos isso aí. É mesmo? Apelido de infância que aí passou da rua, passou pra escola, passou pra faculdade e ficou até hoje aí. Não, e toda vez que o Pirão vai contar alguma coisa aqui, ele fala, não, também porque eu sou... Não. Fotógrafo. Não, aí a gente vai aprendendo. Hoje sou um curioso. Tô fazendo um livro aqui, um livro de talentos do Léo Pirão. É isso aí, gente. São 7h07. Vamos começar o programa falando sobre a morte do ex-jogador de futebol. Morreu hoje aos 60 anos, Diego Maradona. Tem um vídeo aí, né, que a gente tem no ponto aí, Diogo. Se você tiver aí no YouTube, você pode assistir. Vamos lá. Pode soltar. Se tiver no ponto, já fala aí, é um vídeo aí. Se nos va hoy. Pero nos deja un legado volta, claro. Deixa eu esqueci de explicar. Tan claro. Volta. Desculpa. Esse vídeo é um trecho importante. Depois a gente vai comentar quem era de fato o Diego Maradona, as suas convicções políticas. E esse vídeo foi no dia que o Fidel Castro morreu, há alguns anos atrás. Pode soltar agora. Ele fazendo homenagens ao Fidel. Hoy, pero nos deja un legado tan claro y tan hermoso que no podemos traicionarlo. El que hoy cree de que Cuba se debilita porque se fue el más grande, se equivoca. Cuba hoy tiene que reaccionar por el más grande, por Fidel Castro. ¿Cómo quieres recordarlo? Como mi segundo papá, que trabajaba para la gente. Mira que le han dicho y le han hecho cosas los de al lado, que tenía cuentas bancarias, que tenía una casa en Acapulco, que tenía esto. Él trabajaba para la gente y esto te lo puedo asegurar yo. Assino Fidel Castro, né? Como se fosse... Oi? Ah, tá. Estava sem áudio. Tá aí o Maradona tecendo elogios fervorosos ao ditador assassino Fidel Castro, que morreu alguns anos atrás, não me recordo a data exata, parece que foi em 2017, né, 2016, e mostrando o que o Fidel, o que o Maradona, aliás, ele acredita, né? O Maradona sempre foi um defensor do socialismo, do comunismo, né? Aliás, utilizava camisetas de Che Guevara, tem vários, ali na casa dele, nas suas mansões, ele tinha quadros com fotos dele, com Fidel Castro, e a mídia está falando dele não como jogador de futebol, que foi um exímio jogador, um excelente futebolista, mas como pessoa não tem muita referência, não tem muita credibilidade. Uma pessoa que esteve aí por muito tempo em sua vida utilizando drogas, né, cheirando cocaína e tudo mais, não é referência para nenhum jovem. Eu fiz questão de falar isso no nosso programa agora para mostrar a realidade, né? O cara que sempre louvou ditadores assassinos, né, mais um hipócrita, né, que vive numa contradição, falava de Fidel Castro, né, sempre disse que Cuba era o lugar, o maior e melhor paraíso do mundo, enquanto as pessoas ali morrem de fome, vivem naquela miséria que é lastimável, é terrível, enquanto o cara está lá na sua mansão, né, que tem mansões em vários lugares do mundo, o cara que é milionário, porque foi um jogador de futebol famoso. É isso, Maradona, né, que Deus o tenha, né, na eternidade, na sua infinita bondade. Eu presto aqui meus sentimentos aos familiares,
Mas o que dizer de um sujeito que considera um ditador, assassino, genocida como um pai, né? No caso, como vocês viram aí no vídeo. Salvo engano, eu acho que Maradona tinha até uma tatuagem de Che Guevara no braço. Né? O Douglas aqui acabou de escrever sobre isso. Um abraço, Douglas. Tinha uma tatuagem de Che Guevara, então assim, foi um gênio nos gramados, mas um ser humano desprezível, né? Infelizmente. E aqui eu deixo meu alerta, principalmente aos jovens, que o esporte, nos últimos anos, ele tem sido usado, né, como ferramenta de engenharia social para cooptar os jovens para essas bandeiras progressistas, e Maradona não deixa de ser um símbolo disso. Maradona foi um grande atleta, mas eu acho que ele não é exemplo para ninguém, como Timóteo bem disse. Hoje eu acho que o exemplo que eu consigo lembrar mais em relação a isso, de um atleta usado para levantar essas bandeiras progressistas, é o Lewis Hamilton na Fórmula 1. Né? O Lewis Hamilton é um excelente piloto também, mas ele esqueceu da Fórmula 1. Ele esqueceu que o papel dele é um piloto e não um ativista, né, político, ideológico. Ele hoje, tudo que ele faz quando não está dirigindo o carro é levantar a bandeira progressista, Black Lives Matter. Então isso é muito perigoso, principalmente os jovens desavisados, né, que afinal de contas ele é um grande campeão de Fórmula 1. E é lamentável que hoje o esporte esteja sendo usado como esse tipo de ferramenta, covardemente, para cooptar os jovens. A gente tem exemplos também dos times de futebol, das torcidas. Sim. Já tivemos programas aqui na Brado com o Esporte Clube Bahia, que aqui em Salvador, aqui na Bahia, é um exemplo também disso, do esporte sendo usado para esse fim nefasto. Né? Um esporte que deveria ser uma coisa para educar os jovens, para você trabalhar o imaginário dos jovens, né, com os campeões, para inspirar, para servir de exemplo. E, na verdade, hoje, eu também faço esse apelo aos pais, né, que têm filhos pequenos, filhos adolescentes, que tenham muito cuidado, não deixem de orientar os filhos, né, estejam, em relação a isso, estejam sempre junto a eles, porque é muito perigoso hoje a gente deixar os meninos assistirem à vontade, seguirem aí o que esses atletas estão falando, porque pode ser muito nocivo e pode ser algo que está destruindo a família aí, infelizmente. Pois é, Timóteo, com relação ao Maradona, como já foi falado aí por vocês, o que a gente pode lembrar, eu acho que de positivo, é o fato de que a história não se apaga, querendo ou não. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores de futebol da história, realmente. Diversos recordes e as próprias estatísticas dele dentro de campo, nas suas melhores passagens pela seleção da Argentina e até pelos clubes também, e fica marcado. E, infelizmente, fora dos campos, ele tem toda uma trajetória que é lamentável, né? De defesa, inclusive, de ditadores. Ele se orgulhava de ser admirador e até, em algum momento, se tornou até amigo pessoal do Fidel Castro, né? O Maduro, até recentemente, ele fez questão de louvar ele como sendo um grande representante do que ele chamava de democracia, se comportava como um revolucionário. Fora de campo também, a questão dele com relação às drogas e tudo mais, acaba sendo algo que manchou, sem dúvida nenhuma, a biografia desse que foi um dos maiores personagens do futebol de todos os tempos, como eu falei. Eu não sei até que ponto a gente tem que ficar falando dele como fora de campo. Eu acho que serve como alerta também, como o Xará colocou. Infelizmente, o fato do esporte estar sendo utilizado, isso não é de agora, né? Mas no momento mais recente isso vai se ampliando cada vez mais, usado também as personalidades como referência para influenciar essa ideologia nociva que é a ideologia socialista, esquerdista, comunista, etc. E no caso aí, eu acho que o que a gente deve lembrar é o que ficou de bom dele, né? Querendo ou não, ele foi um dos maiores atletas e eu acho que isso também pelo menos no dia de hoje, é o que deve ser lembrado. Eu na ocasião da Copa de 1986, eu fiquei encantado com a forma de Maradona jogar, né? Eu tinha 10 anos de idade, o Brasil saindo da Copa de 82 com aquela seleção dos sonhos, né? E de repente Maradona destrói e ganha a Copa para a Argentina até com gol de mão. Contra a Inglaterra. Isso. Então, assim, aquilo para criança, né? Você vê uma pessoa dessa
jogando e fazendo aquilo em campo, é encantador. Ele ganhou o campeonato italiano lá pelo Napoli, que na verdade para quem acompanha futebol é como se fosse o Napoli lá, é um time pequeno da segunda divisão, porque lá ao contrário, o norte da Itália é menos desenvolvido, né? Um time sem tanta tradição assim. Ele lá formou a dupla com o Careca, o isso. brasileiro. E é como se fosse pegar um time que tem uma tradição de Série B aqui no Brasil e ganhar o título lá. Ele fez isso, entre vários outros feitos, né? A Copa de 86, por exemplo, que ele ganhou, como dizem, sozinho, né? Um título para a Argentina, idolatrado como quase que um deus realmente para os nossos irmãos aqui do país vizinho. E é isso, eu acho que nesse dia, pelo menos hoje, um dia triste para quem gosta do futebol, para quem lembra dele como atleta e tudo mais, eu acho que a gente não precisa falar tanto assim desse lado dele como influenciador político, seja lá o que for, militante. Eu acho que nem ele sabia mesmo, né? Ele tem uma vida meio errada, fez muito mal a ele próprio, né? Desculpa, Xará, é isso que eu ia falar, inclusive, que é lamentável que os atletas, os gênios do esporte, eles passaram o progressismo passou a usar eles como idiotas úteis, né, como dizia o professor lá, para fazer o trabalho para cooptar os adolescentes, cooptar os jovens com maus exemplos, bons exemplos no esporte, mas como pessoas sendo maus exemplos e destruindo a família, entendeu? Fazendo com que o jovem tenha essa rebeldia progressista, que vá contra o pai, vá a favor das minorias, enfim. Então é lamentável. E assim, um apelo que eu faço para quem está assistindo, para quem tem filho pequeno, filho adolescente, é que fiquem muito atentos com isso. Eu me recordo aqui de outro exemplo, foi a menina do vôlei de praia, né, que foi campeã. E numa arena de vôlei de praia, algo que não tinha nada a ver, ela foi hostil com o presidente da República, assim, de uma forma gratuita. Sim. Teve que até que pagar uma multa, salvo engano. Então, essas coisas parecem simples, né? Mas na guerra cultural elas são muito importantes, porque são sementes que, se você colocar na cabeça de um jovem, na cabeça de um adolescente que não sabe o que está se passando, pode germinar. E aí o pai e a mãe podem perder esse jovem sem saber o porquê, mas o começo são nessas sutilezas, né? A perda da identidade desse jovem começam nessas sutilezas que muitas vezes são bem recebidas por eles por conta desses ídolos no esporte. Já então falamos é lamentável. Várias vezes sobre isso. O importante é porque isso chega muito sutil, como você falou, Léo Pirão. No esporte, no cinema, tem vários artistas, né, que o pessoal... que as pessoas adoram, né? Mas aí você, quando se interessa tanto por um artista, aí você vai procurar saber, vai ler a biografia dele. E inclusive, você contou o seu exemplo quando você era mais jovem. Isso. Você gosta do Led Zeppelin, a questão do Jimmy Page, né? Pois é. Eu sou fã do Led Zeppelin. Para mim é uma banda, assim, surreal. Eu considero tudo que veio depois do Led Zeppelin no rock and roll abaixo do Led, entendeu? É assim, uma coisa surreal. Só que depois, como conservador, você vê que o cara do Led Zeppelin, o Jimmy Page, é um cara anticristão, é um cara ocultista, satanista, né? Ocultista. Então, agora a banda, o som da banda já está tipo printado na minha alma, porque eu fui a adolescência toda ouvindo, a juventude toda ouvindo, e aí de repente você tem que desconstruir aquilo que está na sua cabeça, porque você vê que aquele cara que você admirava é um cara que ele vai de encontro a tudo de bom no mundo, né, na concepção de um conservador. Você começa a, inclusive, ver até o próprio trabalho dele. Exatamente. Exatamente. É isso que eu tô falando. Controlar, né? E no esporte é a mesma coisa. A mesma coisa. Quantas pessoas aí são fãs do Maradona? O Maradona, inclusive, é uma religião lá na Argentina, né? Sim. E pessoas entram, e a infiltração comunista, ela não somente entra desse ponto artístico que a gente fala na cultura, nos filmes, nos livros, né? Ela entra também no esporte, isso é muito importante. Você tem aqui você tem o doutor Sócrates, né, do Corinthians, que era também um socialista aberto. Quantos e quantos corintianos são adeptos, não sabem nem o que é socialismo, idiotas úteis, né? Inclusive daquela torcida organizada, Gaviões da Fiel, por causa do Sócrates, por causa do Maradona, por causa de outras referências, né, do esporte. Lembrando que a torcida do Corinthians é a base do movimento Antifa hoje aqui no Brasil, né? A torcida do Corinthians, né? É usada para isso, entendeu? E não sabe nem o que é fascismo. Não sabe o que é. Eles vão para Paulista
Corinthians antifascista dizendo que é movimento democrático. Eles então, fizeram uma fusão ali, né? Perderam espaço, na verdade, em sindicatos, em outras instituições, e aí tentaram se filtrar e estão tendo êxito com essa estratégia de pegar esses movimentos políticos, misturar com as torcidas organizadas, que também já tinham um histórico, infelizmente, ali, com relações com o tráfico de drogas, o crime organizado, em alguma medida ali isso existia. E aí, realmente, esse movimento vai se alastrando. Não é só o Corinthians. Aqui na Bahia já tem também a torcida antifa do Bahia. O Bahia tá pior que o Corinthians. Inclusive, Brigada Marighella no Vitória. Brigada Marighella, imagina, cara. Isso, gente. O cara não sabe nem quem foi o Marighella. Mas é isso, cabe a nós aqui, né, como formadores de opinião de uma rádio conservadora, explicar a você, jovem, separar as coisas. Não estou falando para você parar de ouvir Led Zeppelin. A gente não está falando para você parar de acompanhar futebol e nem admirar o Maradona como profissional do esporte. Fantástico, muito bom jogador, como o Dias falou. Mas separar as bobagens que o cara fala. Tinha uma tatuagem de Che Guevara. Você não vai levar isso para sua vida. Essa é a minha preocupação aqui, porque vou ter filho em breve. E a minha preocupação é, por exemplo, o que minha filha vai gostar? O que ela vai entender desse mundo cultural, artístico, né? E, infelizmente, 99% é contaminado. Tem infiltração, sim, comunista, e isso é muito grave. Eu estava até lendo um comentário aqui do Pink Floyd. Eu gosto muito de Pink Floyd. Estava até falando com o Pirão mais cedo, ontem, que o Roger Waters é declaradamente um cara que defende esses ditadores também, né? Inclusive já foi acusado lá na Inglaterra, o seu país, né, de ser antissemita e tudo mais, pelas declarações que dá na imprensa. Uma pessoa completamente louca, né? Mas eu gosto muito de Pink Floyd. Não sei se o Gilmour também é comunista, parece que não tem tanta relevância política como o Roger Waters. Mas eu vou parar de ouvir? Não, outro dia eu estava até ouvindo Pink Floyd, mas entendendo que aquilo ali, do ponto da cultura, é lixo, é porcaria. Agora, eu acho que o professor Olavo de Carvalho, se perguntássemos para ele o que ele acha dessa situação, ele vai dizer que é tudo lixo para não acompanhar nada. E também, outra banda que eu gosto, assim, e eu acho que muitos homens das forças de segurança, polícia e tal, gostam, é uma banda chamada Rage Against the Machine, que inclusive... Você gosta do Rage? Pô, eu gosto do som, só que o cara terminou a banda para entrar nas Farc. Imagine a loucura, cara. O vocalista, acho que mesmo? O Zac se eu não me engano. Não foi o Zac de la Roya, ele terminou a banda para entrar nas Farc. Então o cara terminou uma banda de rock de sucesso. E se você for parar para ver, as letras são realmente progressistas, comunistas mesmo. E termina a banda para entrar numa entidade terrorista, e aí o jovem está sendo influenciado por isso. Rapaz, quer dizer, eu acordei, porque eu sei hoje, eu gosto do som, mas ouvia na juventude, acordei, sou um conservador, sei que aquilo ali é errado, sei que aquele exemplo não deve ser seguido, mas e os jovens que não tomam essa red pill? E os pais que estão desavisados com isso? Quer dizer, seu filho ouve uma banda que o vocalista foi para as Farc. Entendeu? É absurdo isso. O cara não consegue entender o limite da admiração, né? Ele admira tanto, ele quer saber mais e quer fazer o que o cara faz também na política, né? Na religião, né? E aí entra num poço aí, meu amigo, um poço, né? Sem fundo e difícil voltar, só pela graça de Deus. Quer falar? Exatamente. Na verdade, isso daí já vem de algum tempo, né? Em algum momento eles perceberam que isso é muito óbvio, né? Que o artista exerce uma influência não apenas na vida cultural de determinada comunidade, mas na vida das pessoas diretamente. Não é por acaso que a esquerda, durante muito tempo, fez esse trabalho de verdadeira cooptação mesmo dos artistas. E isso não veio assim só por conta de Lei Rouanet, por exemplo. É um trabalho de infiltração, inclusive mesmo da Revolução Cultural também, que deixou esses frutos todos, né? Que a gente já falou aqui diversas vezes em outros programas. E é claro que isso daí é um ponto, Timóteo, sem dúvida nenhuma, que caberia até um outro programa aqui para a gente falar só sobre isso. Como é que, de fato, esses artistas e tudo mais conseguem influenciar de forma assim absurda influenciar, eu acho que assim muito, mas também perdeu um certo momento um espaço, pelo menos no momento recente aí da história, não só do Brasil, do mundo nos últimos anos aí, mas em certa medida colaboraram muito para o que aconteceu de ruim no mundo também, com essas influências todas. E Timóteo até sabe da minha tese, né, que eu tenho uma tese de que o marxismo cultural no Brasil começou aqui na Bahia, né, com o pessoal da máfia do Dendê e tal.
nos anos 60. Você falou no podcast. É isso. E no Brasil teve um movimento até de contraponto a isso, na minha opinião, né? Nos meus estudos aí que eu cheguei a essa conclusão, que a Bahia gerou marxismo cultural, só que São Paulo, com a máfia do Dedê, essa coisa do tropicalismo e tal, e teve um movimento de contraponto a isso, que foi a Jovem Guarda, que foi um movimento mais conservador dos jovens, quer dizer... enquanto aqui na Bahia se pregava o hedonismo, né, as drogas, essa coisa hippie, a Jovem Guarda pregava aquela coisa de você... Os novos baianos aí? Esse pessoal. E a Jovem Guarda pregava aquela coisa de você trabalhar, ter uma família, pegar uma namoradinha, pegar um carro. Então é algo mais tradicional, mais conservador. Então por isso que até São Paulo sofre menos com essa coisa do progressismo do que aqui na Bahia. Aqui na Bahia, realmente, como eu falei até no programa de ontem, é a cabeça da serpente. E é muito por conta desse marxismo cultural, que é muito forte, que nasceu aqui. O pessoal que está nos ouvindo entender, Xará, você considera que o movimento Jovem Guarda seria algo assim... mais conservador por conta das próprias letras, né? Que as letras e o era conceito, muito no né? sentido, fala do jovem para casar com isso, a a namoradinha, pegar o carro e tal, diferente da vida comum. A vida comum, a vida do homem ordinário. Perfeito. Aí vem Caetano Veloso, Gilberto Dias, essa turma relativizando tudo. E começa drogas, sexo livre, o hedonismo, presente, entendeu? Comunidade hippie. Pregando então, revolução, necessidade de organização de massa, de luta. Realmente é um ponto interessante. É uma tese que eu desenvolvi. É claro isso. Historicamente, né? É claro isso. Então, por isso que aqui, Timóteo sabe que foi um podcast que eu gravei, que ele participou da produção recentemente, sobre história da Bahia, e eu exponho essa minha tese, e é claro isso, você vê. Até na juventude, a cultura de São Paulo dos anos 60 e a cultura aqui da Bahia dos anos 60, e como os dois estados, né, o Sul e aqui o Nordeste, se desenvolveram em relação a isso. Porque, na verdade, isso se tornou hegemônico a nível nacional. Exatamente. Ali em meados dos anos 60, 70, né? Foi quando eu acredito que o marxismo cultural realmente nasceu aqui no Brasil. O movimento, o tropicalismo, né? Isso, exatamente. Agora, é interessante, né? A postura do pessoal da banda aí, como é o nome do São Paulo, você falou? O Jovem Guarda. Jovem Guarda, né? Que é Roberto Carlos, até hoje um grande conservador. Roberto Carlos. Roberto Carlos era o líder. Até hoje ele é um grande conservador. Ele não se vendeu ao marxismo cultural. Né? Conserva até o jeito, o cabelo, tudo aquilo. Negócio... Olha, são 7h28 minutos. Eu acho que, inclusive, é o único conservador que a Globo tolera, né? Acho que, não sei se tolera, tá tolerando ainda. Eu acho que tá reprisando. Esse ano eles disseram que vão reprisar o especial de Roberto Carlos por falta de dinheiro, mas de repente é uma retaliação aí das coisas como estão indo. Né? Rapaz, mas é engraçado, né? O pessoal de idade gosta, né? Gosta muito de Roberto Carlos. Pois né? Olha, 7h29. Lembrando mais uma vez, nós temos uma novidade importante para você que nos ouve na rádio e para você que também nos assiste aqui no YouTube. Nós temos o nosso WhatsApp, que é esse aqui, ó. Tá na sua tela aqui embaixo. Você pode enviar a sua mensagem de voz e participar do nosso programa. O número é o código de área 71997360860, tá certo? Gente, vamos ao segundo tópico importante deste programa. Vamos falar, coloca um vídeo, aliás, antes de falar, é um assunto, né? Temos algumas notícias com relação ao mesmo assunto. Coloca o vídeo do deputado estadual Gil Diniz fazendo a defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro e sobre as ameaças que o embaixador da China no Brasil fez ao Eduardo Bolsonaro. Solta aí se estiver pronto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, prossiga. Presidente, fazer uma breve comunicação. É regimental, prossiga. Presidente, venho aqui, dos microfones de à parte da Assembleia, repudiar a nota que o embaixador chinês fez contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Lembrando quem é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O deputado mais votado da história da nossa República. 1.800.000 votos. Pouco mais, mas vamos arredondar. E o deputado colocou em suas redes sociais algumas notícias sobre a questão do 5G. Que é uma questão também de segurança nacional. E se posicionou contrário, e nós estamos nos posicionando contrário ao 5G, a Huawei, 5G chinês.
O deputado colocou ali na sua rede social a sua posição. Eu acredito que, primeiro, ele como cidadão tem o direito de se manifestar, se expressar. Ele como deputado federal, mais ainda, porque representa, no mínimo, esses quase 2 milhões de votos. E olha a nota vergonhosa da embaixada chinesa. Na contracorrente da opinião pública brasileira, o deputado Eduardo Bolsonaro e algumas personalidades têm produzido uma série de declarações infames que, além de desrespeitarem os fatos da cooperação sino-brasileira e do mútuo benefício que ela propicia, solapam a atmosfera amistosa entre os dois países e prejudicam a imagem do Brasil. Acreditamos que a sociedade brasileira em geral não endossa nem aceita esse tipo de postura. Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, cessar as desinformações e calúnias sobre a China e a amizade sino-brasileira e evitar ir longe demais no caminho equivocado. E finaliza, presidente, tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral, caso contrário, vão arcar com as consequências negativas, repito, caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Isso aqui é uma ameaça que o embaixador chinês está fazendo a um deputado federal eleito, porque nós sabemos que na China tem um partido único, Partido Comunista Chinês. Lá não tem democracia, eles não gozam de liberdade, a liberdade que aqui no país nós ainda temos, e nós vamos defender. Então, senhor embaixador, se o senhor não está acostumado à divergência, a um parlamento independente, ora, eu acho que é o costume chinês, o regime chinês que deve mudar. Nós aqui vivemos uma democracia, temos nossos problemas, temos, mas nós não queremos um modelo de ditadura comunista chinesa aqui no país, e não é o embaixador da China que deve dizer o que um parlamentar pode ou não falar ao seu público. Muito obrigado, senhor presidente. Pode voltar, está aí a declaração lá no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, o deputado estadual Douglas, aliás, o deputado Gil Diniz, o carteiro Reaça, defendendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro das ameaças do embaixador Xing Ling. Não vou falar o nome dele, que eu não me recordo agora, mas é o embaixador Xing Ling aqui no Brasil, que deve ser expulso, como muito bem o Gervásio Lopes disse no programa da manhã, deve ser expulso o mais rápido possível do Brasil. Assim é a minha opinião. Eu acho que isso é inadmissível e o deputado federal tem sim a imunidade parlamentar para falar o que quiser. Aliás, ele fez um questionamento legítimo da questão do 5G. Todo mundo sabe que a China, através de sua tecnologia, eles espionam, roubam dados, então isso é fato, isso não é teoria da conspiração. Aliás, eu sempre falo do mesmo livro aqui, desse livro do General Spalding, Stealth War. Leia esse livro, entenda o que está acontecendo. O livro é agora, 2019. Não foi retratado ainda a questão do coronavírus nesse livro, mas é muito importante. Então, essa crítica do Eduardo Bolsonaro é legítima. Então, não existe, a imprensa está batendo, claro, com objetivos revolucionários, né, de destruição de reputação, mas nós sabemos, e está certo, que o deputado estadual Gil Diniz ele está corretíssimo em defendê-lo lá no plenário da Assembleia. O que foi? Tem superchat? Deixa eu ler o superchat, aliás, é um sticker. Valeu, Cláudia, um beijo, Deus te abençoe, minha querida, muito obrigado. Ela mandou um sticker de um pêssego voando aqui com a capa, super pêssego. Gente, é isso aí. Queria mandar aqui um abraço, eu vi que tem um amigo meu aqui assistindo, Jean Félix. Abraço, Jean. Tamo junto. Olha, Timóteo, sobre essa questão da China, eu vou falar por partes. Assim, primeiro é o seguinte, esse embaixador chinês, está muito claro para qualquer um que ele, na verdade, ele é apenas um agente realmente do Partido Comunista que representa o partido externamente fora da China com uma estratégia de infiltração mesmo nos países. Ele já foi embaixador na Argentina e a gente viu a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina lá, né? E infelizmente o que acontece é que diversas autoridades brasileiras hoje, e a gente não precisa nem citar nome, todo mundo já sabe, tem governador aí, tem inclusive autoridades constituídas no Congresso Nacional, que estão no bolso do regime comunista chinês, literalmente no bolso. Estão agindo como representantes desse regime, e a imprensa brasileira também nem se fala, né? Quer dizer, cadê as vozes
contra o imperialismo, contra o domínio externo, contra ou a favor, melhor dizendo, da soberania nacional, se contrapondo tudo isso. Quer dizer, a gente não vê de forma alguma, né? Então, o que o deputado colocou é assim, uma preocupação de todos os brasileiros que acompanham, que têm a capacidade mínima de discernimento, que é a possibilidade de você trazer uma empresa como essa, que já foi proibida em relação às suas atividades em outros países. Essa empresa, a Huawei, né? Huawei é a pronúncia, né? Huawei, eu acho. Huawei, né? Huawei, uma marca, né? muito conhecida, na verdade. Ela já foi proibida de as suas atividades em relação a alguns países da Europa, no caso da Polônia, o próprio Estados Unidos também, e entre outros também. E a preocupação natural do que ele está colocando, e a ousadia, a audácia de uma situação como essa daí, apenas referenda o fato de que o Brasil está de joelhos, na verdade, infelizmente, para o regime comunista chinês porque já fincou aqui as suas garras, né, como a gente já falou, na imprensa, em outras autoridades já constituídas já a nível do Brasil, né? Então, eu acho que eu conclamo aí, na verdade, que seja feito, não sei, alguém que esteja nos ouvindo, imediatamente, a partir de agora, já de hoje, um abaixo-assinado que tenha como objetivo reunir o maior número de brasileiros que estejam insatisfeitos com uma situação como essa e que peça imediatamente a expulsão desse embaixador chinês, que nada mais é do que representante do Partido Comunista de lá, né? É realmente preocupante essa situação, essa questão aí de soberania nacional que está sendo ameaçada. Para mim, isso aí é ameaça à soberania nacional. Eu concordo plenamente com a expulsão desse embaixador, na verdade, que já deveria ter sido expulso, porque não é a primeira vez que ele apronta, né? Diga-se de passagem. E é sempre bom reforçar que a mídia, né, Globo, Band, elas têm hoje capital chinês. E é exatamente por isso que a mídia está contra o deputado Eduardo Bolsonaro e a favor desse embaixador que já deveria ter sido expulso há muito tempo. Então, a China, ela come pelas beiradas e o Brasil já está quase todo, entre aspas, comido por elas, né? Nós temos aí muitas terras já na mão da China, aqui na Bahia principalmente, no oeste baiano, né, terras aqui dentro da cidade de Salvador que estão sendo passadas aí pela China, falado ontem aí o Parque de Exposições, a ficar ao lado do aeroporto, ao lado da base aérea de Salvador, né, em contrapartida aí com as obras da China que vão ser construídas aqui em Salvador, como a ponte que vai ser explorada aí durante muito tempo. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não vire, né, uma colônia da China, que é o que está acontecendo. E se a gente virar colônia da China, eu aviso aí a quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, corre até o risco de a gente produzir comida para alimentar os chineses e a gente passar fome, do jeito que as coisas são. Então a situação é muito grave, né? Esse mal precisa ser cortado pela raiz, o mais urgente possível, e não existe nada de mais sagrado que a soberania nacional. E a nossa soberania está sendo muito ameaçada pelo Partido Comunista Chinês. Olha, Xará, eu vou falar aqui alguma coisa, algo assim, que é o seguinte, que não é exagero você dizer hoje, usar o termo, não é exagero, não é figura de linguagem apenas, usar o termo que o Brasil está se tornando uma colônia da China. Não é exagero. Sim. Estão sendo feitas concessões de estradas, portos e até aeroportos também, para o capital chinês, direta ou indiretamente, concessões de energia, empresas, por exemplo, que você identifica o capital como empresa, aqui no caso da Bahia, espanhola, mas quando você vai ver o controle acionário é chinês, né? E a relação que nós temos com a China hoje é uma relação de total subserviência. Vamos pegar aqui um ponto específico, que é a questão da exportação de soja, né? Que aí é um dos principais produtos que fazem o Brasil ser também
um dos principais, ter a China como principal parceiro comercial, que na verdade as pessoas não se tocam o seguinte: o fato de o Brasil ser o principal parceiro comercial, ter a China como principal parceiro comercial, não se deu de forma exclusiva por conta das próprias forças naturais de mercado. Em algum momento lá atrás, por uma opção ideológica, isso foi praticamente que imposto, né? E a questão da soja é algo assim que a gente pode colocar como exemplo, porque esse pessoal que ganha dinheiro com a soja, brasileiros específicos, que fazem com que a nossa pauta de exportação tenha crescido, tenha assegurado, de certa medida, uma parte importante do nosso setor produtivo, setor rural, tem um ponto muito nocivo também com a contrapartida. Assim, não é exagero dizer, olha o que eu vou falar, pode ser até pesado, mas não é exagero dizer que esse pessoal ganha dinheiro sujo de sangue. Sim. Porque você está alimentando um regime comunista, e o Brasil hoje é estratégico para manter, inclusive, lá todo o processo do regime comunista lá em relação à questão da alimentação mesmo, que é algo fundamental. Imagine você que se não tivesse a soja brasileira lá, você naturalmente teria como consequência um colapso interno. E hoje, para quem acompanha um pouco lá do que acontece na China, você vê que tem as chamadas forças separatistas, né, que poderia dividir a China em pelo menos 10, 15 províncias, que na verdade são controladas a mão de ferro pelo controle central do Partido Comunista, e ao mesmo tempo essa questão da soja e tudo mais serve para manter ali, ou pelo menos para amenizar, no caso ali, Timóteo, retardar um colapso que poderia ou pode acontecer ainda, compreende? Você já chegou num ponto importante, eu ia até colocar a frase do professor Olavo, tem uma matéria, inclusive, o Diogo está no ponto, mas antes, Diogo, se possível, coloca o trecho do Twitter do embaixador chinês, o poema que ele colocou no Twitter, o poema do maior assassino dos últimos anos, que tem participação nos 100 milhões de pessoas, nesse número de 100 milhões de pessoas que morreram pelo comunismo, o Mao Tse Tung. Coloca aí, por favor, Diogo. Tem aí no ponto já? Esse poema foi colocado como uma afronta. Eu acho que, na verdade, depois da imprensa apoiá-lo, né, como embaixador, aliás, como muito bem vocês falaram, a imprensa brasileira sobrevive às custas do Partido Comunista Chinês, né? Grandes emissoras de televisão que recebem injeções de dinheiro através do Partido Comunista Chinês. Olha aí, esse é o tweet do Xing Ling, né? O embaixador da China aqui no Brasil. Olha o cara teve a cara de pau de escrever, rapaz, de colocar um poema escrito pelo maior assassino, Mao Tse Tung. A gente fez questão de colocar para as pessoas não acharem que é mentira, que é fake news. Pode voltar, não quero nem deixar essa porcaria desse poema nojento aí no ar. O mais interessante é que existem vários comentários. Você pode entrar no Twitter, não está apagado. Está lá, inclusive continua o tweet do Xing Ling, né, desse poema do Mao Tse Tung. Os comentários é o mais interessante, é o ponto interessante dessa história, porque todos os comentários estão criticando, rechaçando esse poema, né? Inclusive alguns esquerdistas, né, alguns idiotas úteis. Poxa, mas aí postar o pessoal, né? Postar poema de Mao Tse Tung também não, né? Um assassino. Então tá aí, o cara mostrando o que ele pensa, o que ele veio fazer no Brasil, o embaixador da China que o mais rápido possível precisa ser retirado de nosso país, expulso. Como é que é a campanha, Léo, a hashtag? Não, eu estou propondo o seguinte, que seja feito imediatamente, aí quem está nos ouvindo, um abaixo-assinado, e aí manda o link aqui para o pessoal todo para ir compartilhando aí, para ver se a gente chega aí no máximo de assinatura possível, pedindo a expulsão desse embaixador chinês. A gente pode lembrar que por muito menos já os governos anteriores de esquerda expulsaram outras. Por exemplo, nós temos um caso aqui que foi muito conhecido. O Lula expulsou do país um repórter, não foi? Um jornalista norte-americano que fez uma reportagem sobre o fato de que ele é um alcoólatra, né? Não, a imprensa não falou muita coisa, não. E aí, quer dizer, olha só, ele fala assim, o embaixador chinês, ele coloca assim, entre outras, isso é totalmente inaceitável, o lado chinês manifesta insatisfação veemente e repúdio. Quer dizer, ele fala assim de uma forma, em um tom, como se ele realmente... Ameaçador, né? Ameaçador dentro do nosso país. Dentro do nosso país, é uma afronta. Isso é uma afronta à soberania nacional.
E a gente não vê uma voz, quer dizer, pelo contrário, você viu aí o presidente da Câmara dos Deputados recentemente, o presidente do Senado, emissoras de TV também. A própria carta que a China endereçou ao Congresso brasileiro para não se manifestar em relação a Taiwan, isso aí já foi um desaforo. Isso aí aconteceu recentemente. Né? É um absurdo. É um absurdo você tentar controlar os nossos parlamentares dentro do nosso país. E só lembrando também de que existe essa narrativa de que a China é um parceiro comercial e tal. Olha só. Quem está ganhando dinheiro é um grupo pequeno. É um grupo pequeno, né, de empresários e de governadores, prefeitos que estiveram em viagem à China, entendeu? Então é um grupo pequeno. Hoje eu posso falar com segurança, a China precisa mais do Brasil do que o Brasil da China. Então é bom que todos os brasileiros tenham consciência disso. Né? E a nossa defesa, a nossa soberania nacional tem que ser defendida por nós com unhas e dentes. Esse embaixador tem que ser expulso imediatamente do Brasil. Olha, são 7 horas e 46 minutos. Deixa eu só colocar um áudio. Coloca só um áudio. Eu sei que tem áudio de ouvinte aí já. Um áudio só, porque nós estamos com o tempo apertado. Um áudio só e a gente vai falar do superchat que está aqui no YouTube. Um áudio do ouvinte. Boa noite, galera da Brado Rádio. Meu nome é Rafael Pedro. Boa noite, Rafael. Falando aqui do Rio de Janeiro, capital. E, na minha opinião, cara, o que precisa acontecer é uma ação conjunta da presidência, do Ministério de Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura também, para que a nossa dependência da China diminua gradativamente. Só assim a gente vai poder realmente responder à altura essas barbaridades aí dos chineses. Um abraço, eu acompanho sempre o trabalho de vocês, muito sucesso. Valeu, Rafael, um abraço, muito obrigado, viu, cara, lá do Rio de Janeiro. Olha, se você quiser mandar sua mensagem de voz, tá aí na sua tela, o telefone é o código de área 71997360860, somente mensagens de voz. Ô, Timóteo, eu estava falando ali, até não complementei o meu comentário sobre essa suposta dependência que é sempre aí propagada pela mídia, por alguns analistas que na verdade não são analistas, são apenas representantes de uma determinada narrativa, e aí escreve esses jornais mais conhecidos que divulgam informações do ambiente econômico, e coloca essa suposta dependência do Brasil com relação ao comércio com a China, né? O que acontece é o seguinte, a China na verdade é muito mais dependente do Brasil do que ao contrário. E hoje o que está acontecendo, o termo que a gente coloca que a China está colonizando o Brasil não é um termo exagerado. Se você vamos pegar um caso específico aqui do estado da Bahia, os exportadores de soja da região do oeste do estado, ali do oeste baiano, a região de Barreiras, o município de Luiz Eduardo Magalhães, que é próximo ali o centro do país, do Planalto Central de Brasília já, tem um grupo importante que exporta soja. Aí você vai ver a ferrovia que foi construída com dinheiro 100% público, né? Não existe dinheiro público, a gente sabe, mas o dinheiro com os cofres de recursos da União e também do governo do estado da Bahia. E o controle dessa infraestrutura já é praticamente todo chinês. Quer dizer, absurdo, eles pegam lá, e o interesse da soja que é deles, como eu disse, para manter lá a questão da demanda, que é absurda, 1,5 bilhão de pessoas, né, alimentando de soja. Quer dizer, e aí esse controle praticamente é quase que funciona a exportação como se fosse um processo assim, de franquia, na verdade, dentro do território nacional. Um grupo pequeno de ruralistas, empresários se enriquece, que na verdade basicamente é o mesmo grupo que deu sustentação, inclusive, aos governos do PT, né, que inclusive inaugurou essa perspectiva de o Brasil se tornar ter a China como principal parceiro comercial lá atrás, né, meados dos anos 2000, e esse grupo se beneficia. Claro que a gente não vai negar que isso é importante também para a economia como um todo, pelo efeito multiplicador, geração de empregos diretos e indiretos também, mas é muito pequeno em relação ao preço que o Brasil paga e pagará no longo prazo, ao ser praticamente colonizado realmente. E o termo não está equivocado, não está exagerado, não é nem pela China, é pelo Partido Comunista Chinês mesmo. Né? Porque a gente pode falar, a gente vai fazer um exercício aqui de futurologia, mas se a China não sair cada vez mais vitoriosa e hegemônica no processo
que a gente está vendo aí de disputa entre os poderes globais, a China vai sofrer um colapso lá no futuro não tão distante e que vai ser dividida em diversas províncias ali, porque as tensões internas existem e, na verdade, nós estamos ajudando a que isso não aconteça, fortalecendo o poderio do Partido Comunista Chinês, que mantém 1,5 bilhão de pessoas ali. Escravas à mão de ferro mesmo sendo controladas. Um trabalhador chinês trabalha em média de 16 horas por dia praticamente, só faz trabalhar. E aí tem a colaboração também, o pessoal fala, a gente já falou aqui também em outro programa, os Estados Unidos ajudaram a industrializar a China, a crescer o poderio do Partido Comunista Chinês. Não foi bem assim. Empresas globalistas, empresas que na verdade podem ter ou não origem americana ou europeia, transferiram as suas respectivas plantas de produção lá para o parque chinês para explorar, sobretudo, essa mão de obra praticamente que escrava. E, indiretamente, realmente colaboraram com isso. Mas isso não tem vinculação. Você não pode... Eu acho que não é correto você falar assim, os Estados Unidos ajudaram a fomentar o regime comunista chinês, porque seria o mesmo que você falar assim, os brasileiros ajudaram por exemplo, ao Foro de São Paulo ser o que se tornou em algum momento. Podemos ter ajudado indiretamente, como deixamos que marginais, como os petistas, ocupassem o poder no país e representassem o país externamente, né? Mas, claro que foi uma situação ali específica de uma ideologia que foi hegemônica em determinado momento e que usou o Brasil para fazer isso. Perfeito. Isso aí. É isso aí, gente. São 7 horas e 52 minutos. Valeu, viu, diretor? Você tá por dentro mesmo, viu? Tá ligado, hein? Valeu, obrigado. Olha, coloca o superchat. Deixa eu ler o superchat. O North Pole. Ian Wamin destruiu a Argentina e quer fazer o mesmo com o Brasil. Ele tem que ser expulso imediatamente. Ele já curtiu um tweet ofensivo ao presidente. É verdade, isso aconteceu alguns meses atrás. Sim. Valeu, meu querido. Um abraço para você. O Polo Norte. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Coloca aí no ponto a matéria, eu quero saber do Dias e do Pirão, matéria do professor Olavo de Carvalho, aliás, matéria dele não, né? Matéria sobre o professor que pegou pesado durante esta tarde sobre o governo Bolsonaro. Solta aí na tela, se possível, coloca no YouTube. Abre aspas, o professor Olavo diz o seguinte: Bolsonaro, se você não é capaz nem de defender a liberdade dos seus mais fiéis amigos, renuncie e vá para casa antes de perder o prestígio que em outras épocas soube merecer. Fecha aspas, professor Olavo de Carvalho. Ele publicou também, deixa eu ler o outro trecho, abre aspas, obras públicas até Hitler e Stalin faziam, e ninguém fez tantas quanto eles. Gabar-se de obras públicas enquanto se deixa a liberdade ser esmagada é a atitude mais porca que um governante pode tomar. Volta aqui para mim, essa foi a declaração do professor Olavo de Carvalho. Eu quero perguntar para ele, aliás para eles, alunos do COF, do curso online de filosofia, concordam com o professor Olavo de Carvalho? Sim. Bom, eu vou só dizer uma coisa que eu acho que resume todo esse meu sentimento. Eu repito que eu continuo apoiando o presidente Bolsonaro, continuo admirando, mas eu acho que está faltando muita coisa. E eu, até hoje, estou esperando o acabou, porra. Até hoje eu estou esperando isso. Timóteo, diga aí de novo o título da matéria, porque o título da matéria parece que distorce um pouco as palavras. Olavo de Carvalho pede renúncia. Isso aí é a parte do o anta. Título, na verdade... Pediu renúncia. Ele está fazendo uma crítica. Inclusive, ele retificou depois o Olavo. Ele falou que não estava pedindo... Corta aqui, por favor. Ele não estava fazendo uma crítica, não estava pedindo a renúncia do presidente. Ele estava afirmando que o presidente precisava tomar ações, ele precisava fazer alguma coisa. Existem... o professor Olavo, todo mundo conhece, sabe como se expressa, sabe como, né, quando ele está indignado mesmo, com esse sentimento de indignação, a gente sabe qual é o tom que ele usa, entendeu? E a gente sabe que isso aí foi uma figura de linguagem, enfim, ele não quis dizer isso aí literalmente, entendeu? Mas o que acontece é que realmente está faltando determinadas atitudes do presidente que o Brasil está sentindo falta, né, e que pode fazer muita diferença no nosso futuro. Eu acho que é uma coisa muito simples, entendeu? É uma coisa muito simples. E eu repito, até hoje eu estou esperando o acabou, porra. Até hoje.
Olha só, muito claro aí, ele não está pedindo a renúncia, ele está colocando uma condição e que eu concordo, assino embaixo, inclusive é o que eu estou defendendo há algum tempo também. Eu vou mais além, eu digo o seguinte, vou repetir o que eu tenho falado, Timóteo. A presença de Bolsonaro na presidência da República está sendo, de certa forma, nociva ao movimento conservador de direita do Brasil. Eu estou criticando o presidente? Não, eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Na medida em que Bolsonaro é o nosso presidente, infelizmente uma parcela, e essa parcela não é uma parcela pequena, é uma parcela grande, significativa dos seus maiores apoiadores, simplesmente relaxaram, identificam que nós estamos, entre aspas, no poder, sem na verdade, nós não estamos e não estivemos em nenhum momento, porque as instituições continuam aparelhadas pelos seus adversários, pela esquerda, que simplesmente tolhiram todos os poderes do nosso presidente, que, na verdade, ele não consegue executar minimamente, o mínimo parcialmente possível, a agenda que foi vitoriosa nas eleições de 2018, a agenda conservadora, foi jogada de lado. Em algum momento ele já se tornou quase que uma peça do sistema, não por culpa dele, não estou dizendo que é isso, mas está faltando realmente ação, está faltando ele ir para cima disso e claramente ele não conta com o apoio, infelizmente, de setores que a gente imaginava inicialmente que poderia contar, que são os militares, né? E aí fica em uma situação complicada, porque ao mesmo tempo ele se aproxima do chamado centrão político, que poderia ser uma alternativa, e ninguém aqui está sendo contra que ele faça isso, desde que exista uma contrapartida efetiva. Então vamos lá, Bolsonaro se aproxima do centrão e vai lá e dá um espaço no seu governo, um ministério que seja, para os partidos que considerados que passam a ser da base. Mas aí qual seria a contrapartida? Dentro da manutenção do chamado presidencialismo de coalizão. É a aprovação da pauta que ele se propôs a implementar no país, que são as pautas conservadoras. Então ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Então não adianta ele se aproximar do centrão, não adianta se aproximar dos militares que em tese dariam sustentação a ele, que não dão para ele chutar o pau da barraca, né? Porque ele tem apoio popular. E o que o que o Olavo está dizendo claramente é o seguinte: enquanto você tem apoio popular, e a gente fica sempre dizendo aqui, é o ser humano mais popular de toda a história do Brasil, pelo menos desde Dom Pedro, enquanto ele tem apoio popular, que ele use esse apoio para fazer o que tem que ser feito. E Bolsonaro foi eleito para romper com o sistema. Não tem nenhum radical para dizer isso aqui. Ele não está pregando o fim das instituições, nada disso, mas que ele vá para cima do que realmente tem que ser feito. Entendeu, ele foi eleito para isso, né? É bom isso aí que você falou no final é muito pertinente. Nós elegemos um Bolsonaro em 2018 que está deixando a desejar essa postura, a postura que ele tinha em 2018, né? A gente precisa dela agora, em 2020. É isso que a gente precisa, dessa postura dele. E tem outro ponto também para complementar isso que eu estou falando, é o seguinte, é a questão da popularidade, que o próprio Olavo citou aí no Twitter, né? Ele, obras públicas, não sei qual foi a palavra dele aí. É que assim, Olavo falou obras públicas enquanto... Gabar-se de obras públicas enquanto se deixa a liberdade de ser esmagada é a atitude mais porca, ele colocou em caixa alta, que um governante pode tomar. Quer dizer o seguinte, Timóteo, veja bem, Temos o exemplo em Salvador, né? Que o prefeito aí que elegeu o sucessor encheu a cidade de obras, só que a população nunca teve tão pobre na história aqui em Salvador. Soviético, né? Exatamente. Na China, a própria China, você for lá, tá o do Xi Jinping, tudo bonitinho, na Coreia do Norte, tudo bonitinho, as obras, tudo saneadinho, só que o povo não sai de casa. Mas não apenas isso, quer dizer, se você pegar, o Bolsonaro ganhou popularidade, e aí nós já falamos sobre isso aqui, na região Nordeste, por exemplo, parcela significativa do eleitorado que simplesmente não apoiou o Bolsonaro e agora passa a apoiar. É algo importante, mas é algo volátil também essa estrutura de apoio que ele está criando, porque ele está perdendo, em grande medida, realmente, aqueles apoiadores considerados mais, entre aspas, mais raiz, né? Aquele pessoal que estava lá com ele desde o início, que representa realmente a sua verdadeira base, que deu sustentação a ele, fazendo dele ganhar a eleição sem fundo partidário, sem apoio de partido político maior, sem inserção na mídia, sem dinheiro, etc, etc. E aí o que acontece?
esse apoio pode se esvair, porque é o mesmo pessoal que apoiava antes o PT até recentemente. Isso. Que ele está crescendo nessa base e, ao mesmo tempo, perdendo pelo menos o entusiasmo por parte dos seus apoiadores de primeira ordem. Entendeu, Xará? Então, isso daí é um ponto assim que é preocupante para o futuro. Eu não consigo ver que a possibilidade de Bolsonaro não se reeleger. Eu venho aqui dizendo há algum tempo, eu acho que Bolsonaro será eleito, e se não tiver fraudes nas urnas, será eleito também no primeiro turno. Mas isso também... Graças a Deus. Mas é que está o problema. Não adianta a gente ter um presidente de direita, um presidente identificado como conservador, mas na prática ele não consegue exercer o poder, não consegue implementar nem o mínimo possível da agenda que foi proposta e que alçou ele a condição de ser o que é hoje. Pois é. Né? Então isso é muito preocupante realmente, porque o tempo vai se esvaindo aí, vai passando cada vez mais e vai ficando cada vez mais claro que a esquerda continua com todo o poderio e agora sem arcar com o ônus de ser governo também, que deveria existir. Tudo que acontecer nesse governo, principalmente do que for ruim, vai ser considerado como tendo sido um governo de direita. Então, como eu falo, para as pessoas entenderem que a presença acaba sendo nociva, porque ele acaba anestesiando o movimento que existiria naturalmente de insatisfação das pessoas se fosse, por exemplo, um governo do PT. As pessoas estariam nas ruas e não estariam permitindo que grande parte da agenda de esquerda que foi implementada esse ano pudesse ter sido implementada. A esquerda avançou de forma quase que na velocidade da luz nesse ano de 2020, nas suas pautas, e infelizmente dentro de um governo que é um governo de direita. Agora, a gente tem que dar a César o que é de César também, né? Tem dois pontos importantes aí. Um, você falou, que é ele não ter o respaldo de quem poderia resolver a situação, que são as Forças Armadas, os generais, enfim. E outro, também eu acho que você falou, é que o povo, muitas vezes, espera muito do presidente, né, e não faz absolutamente nada. O povo apoia, tem que apoiar o presidente, mas eu acho que o presidente precisa também do povo um pouco mais nas ruas, como se o PT tivesse no poder, né? O apoio do presidente nas ruas, nesse momento, é fundamental. E as pessoas ficam muito de braços cruzados, né, esperando esse tal do xadrez 4D, enfim. Mas não, galera, não. Às vezes o presidente precisa que a gente esteja lutando ao lado deles. Tudo bem que ele está lutando sozinho ali no establishment, mas você está no sofá, sentado, sem fazer nada, de braço cruzado e vendo o pessoal do STF, o Congresso, trucidar o presidente, que a gente colocou lá. E é isso que o Olavo sempre fala. Você colocar um presidente e não ter quadros conservadores, tanto no Congresso quanto no Judiciário, você vai trucidar o cara. E é isso que está acontecendo. E o povo está de braço cruzado. E é isso que não pode estar. Se você confia no presidente, se você é conservador, você tem que estar na rua, você tem que estar lutando e gritando. Porque o Brasil precisa disso. O Brasil não precisa de você sentado no sofá e vendo esse establishment tirar nossa liberdade e trucidar o presidente. Você quer falar também? Mande a sua mensagem de voz. O telefone está aí na sua tela, o código de área 71, o telefone é o 997360860. Envie a sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp, só mensagem de voz. E mensagem de texto aqui pelo Superchat. Solta mais uma só e daqui a pouco a gente solta as outras. Boa noite. Me tira uma dúvida aqui. A carne que a gente exporta, a maioria é para a China, né? E é por causa disso que ela está tão cara para nós brasileiros aqui. Correto ou não? Então quer dizer que um grupo pequeno de empresários ganha dinheiro em cima de carne e de arroz para exportação, enquanto nós aqui dentro, que muitas das vezes trabalhamos com a carne, com arroz, com o grão e com o animal abatido, ficamos pagando 30, 40 reais no quilo de carne. Isso é certo? Valeu, meu amigo, um abraço para você. Deixa eu explicar o que eu falei de manhã. Um protocolo de mensagens, né? Não é um protocolo, mas da próxima vez envie: olá, meu nome é tal pessoa. Se você não quiser falar, não fala, mas fale pelo menos a localidade. Ou então diga que você não quer se identificar, tá?
que você quer responder, o questionamento do ouvinte? Olha, essa informação com relação à carne, eu não tenho como falar exatamente, Timóteo, o percentual nessa balança comercial desse produto específico, né? A soja eu sei que tem um percentual significativo na exportação para a China, mas tem a carne também, eu não sei dizer em que medida isso tem uma influência direta no preço do produto, no aumento recente. É claro que outros fatores a gente pode identificar, né? A própria produtividade caiu, teve a questão dessa fraudemia toda que influenciou a produtividade, a demanda se mantém constante e, em função disso, você tem uma elevação de preço. Inclusive, o Brasil aí está prestes a, depois de muitos e muitos anos, não cumprir a meta de inflação, né? O sistema de meta de inflação foi implementado em 1999. A gente acompanhava... Tem um outro debate que a gente poderia fazer, porque foi algo que foi colocado em todos os países, na época, considerados países em desenvolvimento, não foi mérito nenhum daquele governo tucano lá, né, que começou, na verdade, no governo do Itamar Franco, mas desde então, desde 1999... para não fugir do assunto, nós tínhamos caminhando com as metas de inflação, cumprindo, ou pelo menos o cumprimento era difícil, mesmo no governo de esquerda, porque você praticamente institucionalizou o combate à inflação como meta de política monetária no país. E aí você teve essa questão da pandemia, a retração de PIB, e o que se explica a alta do preço da carne, eu acredito que seja, sobretudo nesse primeiro momento, em função disso. É uma questão mesmo de mercado, de redução de oferta com a demanda aí constante. Eu não sei em que ponto isso tem uma relação direta com a questão da balança comercial entre Brasil e China, mas é claro que tem com tudo que a gente já falou aqui, do vírus chinês que destruiu as economias como um todo, e no caso do Brasil não foi diferente. Então isso impacta, pelo menos de forma indireta, né? Para responder a pergunta do nosso respondido ouvinte. Aí, porque, abraço. Inclusive eu sou economista também, né? É isso que eu ia falar agora. Falei para você porque você é economista. Exato. Aí a praia dele aí... Mas esse é um ponto que eu não estava acompanhando, não. A gente pode até se comprometer para responder isso com mais embasamento aí no próximo programa. Aliás, a gente precisa falar mais sobre economia, né? Falamos pouco. Falamos sobre guerra cultural, sobre política baiana. Fazer um programa sobre economia. O Samidana, aqui da Brado Rádio? Pode ser. Não, ele não. Você falando tanto de liberal da cintura para baixo, cuidado, viu? Isso é um perigo. Tá me colocando para baixo. São 8h08. Um abraço. Lembrando que você pode nos ajudar no Superchat. Nós precisamos da sua ajuda. Acorda aí, cara. R$2, R$5, R$10. A Brado Rádio não tem financiamento público. Temos você que é patriota. E temos também o nosso Apoia-se. Outra ferramenta importante para a nossa economia. A economia da Brado Rádio. apoia.se/Brado Rádio. Lembrando mais uma vez, nós somos uma rádio conservadora e nós estamos transmitindo nas nossas plataformas, ferramentas, o aplicativo para Android Brado Rádio e também no site bradoradio.com.br. Em breve, novidades na programação e também na propagação da Brado Rádio em todo o Brasil. Gente, pode voltar, coloca a capa mais uma vez. Esse assunto é polêmico. O professor Olavo disse verdades hoje aí no Twitter. Coloca aí na tela. Maior treta aí no chat, viu? Sério? O pessoal, às vezes a gente tá conversando aqui falando de economia, o pessoal tá falando de viagem, né? Vai um tema alternativo. Eu não tô nem lendo o chat. Manda um superchat, coloca na tela. Cadê? Capa do jornal, do site... O antagonista, Olavo de Carvalho, pede renúncia de Bolsonaro. Estamos falando sobre isso. Falou em professor Olavo e Bolsonaro, é treta certa, cara. Não tem jeito. Vocês querem complementar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não. Eu acho que o que eu falei, o que eu acho é uma coisa muito simples e eu já falei. Aí acho que já está bem explanado. Não, Timóteo, eu quero só complementar o seguinte. Sempre que a gente fala sobre a questão da possibilidade do Bolsonaro agir, o pessoal sempre não entende, infelizmente, quase que invariavelmente, as pessoas não compreendem as críticas, ou pelo menos até, não é nem uma crítica em determinada situação, um alerta, seja lá o que for,
mas o pessoal entende sempre como uma má vontade nossa e faz a defesa do presidente como se a gente tivesse contra ele. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso, infelizmente, está acontecendo. E é esse o ponto principal. Porque a gente ninguém aqui está contra Bolsonaro, pelo contrário. A gente está dizendo que, mesmo que ele não tenha a possibilidade de agir, ele, justamente, ou melhor dizendo, justamente por ele não ter a possibilidade de agir, isso tem que ficar claro para o grande público, porque as pessoas precisam endossar aí sim uma possibilidade de que ele reaja. Entendeu, Timóteo? Essa é uma grande questão que é difícil das pessoas assimilarem. Infelizmente, é muito difícil. Quer dizer, Bolsonaro, o cara chega assim, você quer que Bolsonaro mude uma estrutura de 40, 50 anos que está enraizada. Ninguém está dizendo isso. Mas na medida em que você cria a expectativa que ele vai agir, sem ele agir, você, na verdade, anestesia as pessoas que poderiam estar juntos a ele reagindo. E ele pode agir. É isso que as pessoas não entendem. Se ele não tem o apoio dos generais para fazer o que tem que ser feito, que todo mundo sabe o que é que tem que ser feito, as pessoas têm que entender que ele não tem o apoio do general. Não é você pegar um vice como o vice dele, o Mourão, que está sempre ao contrário, ele fala A, Mourão fala B. Ele fala que a coisa é branca, o Mourão fala que é preto. Quer dizer, e muita gente ainda acha que o Mourão é a favor do Bolsonaro. E você mostrar que isso não existe, você está sendo contra o presidente, você mostrar que, infelizmente, existem infiltrados alguns generais dentro do governo dele, chamados generais melancias, dentro do governo dele, você está sendo contra o presidente. Pelo contrário, você está mostrando, inclusive, que ele não está podendo agir, só que a gente tem que avançar ao ponto de que as pessoas não entendam apenas isso, mas entendam que tem que pressionar o próprio presidente, inclusive para que mais pessoas sejam alertadas e que essas pessoas possam engrossar as fileiras da luta junto com ele. Não basta eleger o presidente apenas e largar ele lá, delegar tudo que foi construído nos últimos anos, o movimento de rua de 2012, 2013, 2014, para cá, e aí jogar no colo dele como se ele fosse resolver tudo. É justamente ao contrário. E o que está acontecendo é isso, as pessoas simplesmente abriram mão do que estava fazendo até então. O movimento de impeachment, etc., foram movimentos importantes que culminaram na eleição do presidente atual, do nosso presidente Bolsonaro. E as pessoas agora não estão mais endossando essa luta porque acham que ele vai resolver tudo sozinho. Quem está achando que ele vai resolver tudo sozinho é justamente, paradoxalmente, aqueles que estão fazendo a crítica de forma totalmente sem sentido, a gente que está querendo que ele reaja, como se ele não tivesse, quer dizer, reconhecendo que ele não tem os meios e ao mesmo tempo dizendo que é como se fosse um cachorro que fica rodando o próprio rabo, né? Como se a gente que estivesse fazendo, mostrando que ele não tem os meios, constatando a realidade. Já. E é interessante a preocupação, pelo menos a minha preocupação, né? Porque a gente está lidando com a China, a gente está lidando com o Partido Comunista Chinês, entendeu? Eu acho que já extrapolamos a questão de resolução de problemas internos e agora, eu repito aqui, volto a falar em soberania nacional. A nossa soberania nacional está seriamente ameaçada, né? E se o povo não reagir enquanto a isso, não reagir nesse sentido, daqui a alguns anos a gente vai virar escravo da China. Então é isso. As pessoas precisam ter a consciência, precisam sair do sofá e precisam estar ao lado do presidente lutando e pressionando nesse sentido, porque a nossa liberdade que está em jogo. São 8 horas e 14 minutos, superchat. Eu não vou fazer que nem o Gervásio, porque é a marca dele. O Museu Faria, superchat do Museu Faria. Apoio todas as opiniões do maior ciclista da Bahia. Parabéns, Léo Pirão. Sempre assertivo e coerente com suas bandeiras. Valeu, Deco. Aí é um grande amigo. Deco, um abraço. Tamo junto. Valeu, é o André, né? Deco, André. Valeu, André. Um abraço. Muito obrigado pelo superchat. Deus te abençoe. Pessoal, para de brigar aí do chat, pelo amor de Deus. Tá uma treta danada. Estamos aqui, todos do mesmo lado. Vamos entender o que está sendo debatido aqui no programa. Para com isso. Olha, deixa eu lembrar mais uma vez, nós temos o nosso WhatsApp. WhatsApp para mensagens de voz. Quer falar aqui? Quer discordar? Mande a sua mensagem de voz. O número está aí na sua tela. Para você que nos ouve pela rádio, 71997360860.
Então é isso, gente. É isso, né? Pau quebrou, viu? Pau quebrou, né? Aí ele tava perguntando o que foi. Não, porque os bolsonaristas, quando os olavistas se manifestam, aí a gente às vezes desagrada um pouco. Na verdade não existia diferença entre... Aí já dei a deixa pra ele. Não, é porque... Manda brasa, Léo. Só pra gente fechar o programa. Não existia diferença... antes de mais nada, Olavo sempre tem razão, viu? Olavo sempre tem razão. Não existia diferença entre bolsonaristas e olavistas. O que acontece, na verdade, é que quem chegou depois para apoiar Bolsonaro, às vezes pode até não conhecer o Olavo de Carvalho, mas foi influenciado, se não diretamente por ele, indiretamente por um dos seus alunos, ou até alunos dos alunos influenciador. E, querendo ou não, a raiz de tudo foi o Olavo de Carvalho que criou a atmosfera necessária para que Bolsonaro chegasse onde chegou. Isso aí a gente não tem como negar, Xará. Então, quando você já separa olavista e bolsonarista, fica assim algo, na verdade, claro que há uma ausência de comunicação direta que em algum momento existiu dessa ala mais raiz mesmo, como eu falei, com essa ala de militância que chegou depois e que, curiosamente, muitos desses apoiadores aí de Bolsonaro são aqueles que a gente teve uma luta muito grande lá atrás para convencê-los de que Bolsonaro não era racista, homofóbico, misógino, etc. E são convicções mais voláteis, né? E acaba que são convicções mais voláteis. Mas, galera, a gente está todo mundo no mesmo barco. E, assim... a gente, de maneira alguma, deixa de tirar o apoio do presidente. O presidente realmente é o primeiro presidente conservador de direita que nós temos no Brasil, mas a gente também precisa cobrar dele quando a gente acha que ele pode fazer um pouco mais. E é isso que os olavistas sempre fazem. Perfeito. O pessoal já está fazendo as pazes aqui no chat. Estamos todos juntos, né? Beleza, é isso aí. Gente, muito obrigado. Amanhã às 9 tem mais um Hora 360. Amanhã nós vamos entrevistar o vereador eleito, Ricardo Almeida, né? Votação recorde, surpreendendo a todos aí, o Ricardo Almeida Qual o partido dele? Qual que é, Léo? Eu acho que é PSC, né? É PSC, isso mesmo. Ele e a Lorena, ele entrou... A Lorena, Bispa Lorena Brandão ficou de fora, né? E inclusive, perguntaram para mim, vou falar isso para ele amanhã, que eu perguntaram, você acha que o Ricardo entra? Eu falei, rapaz, não sei. Ele entrou com muita dificuldade em 2018. Eu acho que Lorena tem mais facilidade. E aconteceu em 2016, desculpa. E aconteceu o inverso, né? O Ricardo Almeida entrou com uma votação, acho que 9 mil e poucos votos, né? Muito bem. Foi um dos mais votados. Tá certo, gente. Muito obrigado, Pirão e Dias. Até amanhã. Obrigado. Aliás, até sexta-feira. Sexta-feira, amanhã nós temos a live do presidente. Live, né? É isso. Obrigado mais uma vez, Timote. Obrigado, Xará. Obrigado a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Tamo junto e até sexta-feira. Valeu, obrigado a vocês aí. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando também. Boa noite a todos. É isso aí. Hoje foi dia de treta. O pessoal no começo ficou... Lembra daquele programa com o Kim Paim? Sim. Mas o pessoal já fez as pazes, né? Sim. Não, o pessoal ficou bravo. Teve treta, foi? Programa. Foi mesmo? Mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui. Eu falo algumas coisas pontuais e o pessoal às vezes entende como sendo uma crítica. Eu, como olavista, já estou até acostumado com isso. Então, para mim, tá tudo certo. Estamos todo mundo no mesmo barco e vamos que vamos. Vamos atacar a esquerda, o Partido Comunista Chinês, que isso é o que interessa. O diretor já colocou o BG? Entendeu, né? Vamos nessa. Ele quer ir embora, ele quer ir pra casa. Então tá certo. Vamos lá. Gente, corta aqui pra mim também, né? Pô, valeu. 8 horas e 19 minutos. Amanhã, 9 da manhã, tem o Hora 360. Eu, Gervásio Lopes, entrevista com o vereador Ricardo Almeida. Um abraço, Deus te abençoe. Até amanhã. Hora 360. Hora 360. Prado Radio. Brasil. O grande dia chegou. Já está no ar o aplicativo do Conexão Política, o primeiro portal de notícias conservador brasileiro a ter um app. Baixe agora, disponível na Google Play e na Apple Store.